Turma, eu acabei de entrar em contato, de manter contato com uma pessoa envolvida diretamente nessa negociação, ainda não é uma negociação, nessa conversa sobre o meio atacante Willian, que há muito tempo, 14 anos, está no futebol europeu, especialmente no futebol inglês, e que nos últimos dias aí começou esse zum de que poderia voltar para o Corinthians. Então resolvi entrar em contato com esse conhecido meu, não chega a ser um amigo, um conhecido, não é do Corinthians, tá? É um interlocutor, olha de quem? Do Kia Joorabchian. Lembra do Kia? Aquele da MSI lá de 2005? Pois é, o Kia transformou-se num dos maiores empresários de atletas do mundo, muito destaque no mercado europeu, especialmente no mercado inglês, e ele é o empresário do Willian. E a gente tem em comum um amigo ali, esse interlocutor. Enfim, por que eu queria esclarecer, queria bater esse papo com ele? Porque essas notícias acabam gerando uma expectativa, né? Agora que a gente entrou nesse mundo de YouTube e tal, é bait que vocês falam, né? Clickbait e tal, então fica essa onda, todo mundo postando, e foto, e títulos chamativos. E aí, enfim, qual que é a grande realidade dessa possível vinda do Willian, ou volta do Willian para o Corinthians? Turma, é muito complicado, e eu vou explicar para vocês por quê. Claro, todo mundo sabe que a diferença de realidade econômica, financeira dos clubes europeus para os brasileiros é gigantesca. Então, o que precisaria acontecer? Para o Willian vir para o Corinthians ou para qualquer clube brasileiro, o Arsenal, que é o seu atual clube, precisa bancar uma parte considerável do salário. Mas considerável que eu digo não é rachar meio a meio, vamos dividir isso aqui, não. Eu tô falando de mais de 90% do salário do cara. Por quê? Porque um jogador como o Willian, por exemplo, no caso específico do Willian, quanto que o Willian ganha de salário? O Willian ganha 200 mil libras por semana. Ou seja, 800 mil libras por mês. Fora a premiação, esse é o grosso do salário do atleta. Se você fizer a conta hoje, a libra tá por volta de 7,2, 7,3. Isso dá praticamente, com esses acrescido de bicho, de premiação, esses detalhes que vocês conhecem, isso dá praticamente 6 milhões de reais por mês. Vale lembrar que o Corinthians está fechando com o Roger Guedes por 800 mil, que é o teto salarial do clube, que é um salário sensacional, mas é só para vocês terem uma ideia da diferença de patamar. E olha que o Willian nem é um atleta top lá no Arsenal no futebol inglês, é um atleta já de 33 anos, mas tem um salário de 6 milhões de reais por mês. Então se o Corinthians tem um teto de 800, olha o tamanho da diferença. Você tem ali 5 milhões e 200 de diferença. Claro, evidentemente, que o Willian sabe que numa eventual negociação com o Corinthians, o patamar salarial dele cai. Mas ele tem mais 2 anos de contrato com o Arsenal. Ele não vai abrir mão desses valores. Se o contrato dele tivesse acabado, ele reduziria esse valor para jogar pelo Corinthians. Mas como ainda tem 2 anos de contrato, o Arsenal teria que bancar essa diferença. E o Arsenal quer negociar o Willian exatamente para economizar dinheiro. Ele não tem aproveitado o jogador, para que ele vai ficar desembolsando 800 mil libras todo mês ali? Então ele quer ter esse dinheiro em caixa. Então na conta, no planejamento do Arsenal, não faz o menor sentido ele continuar pagando o salário do Willian, 90% mais até do salário do Willian, para o Willian jogar no Corinthians. Então, turma, não faz muito sentido. Teria que ser uma engenharia financeira ali gigantesca, o Arsenal teria que abrir mão de algumas questões contratuais, o Willian teria que abrir mão de parte dos seus salários nas próximas 2 temporadas para tentar viabilizar isso. Caso contrário, fica extremamente complicado, inviável o Corinthians contar com o Willian. Além do que, a janela de transferência fecha no dia 30, na próxima segunda-feira. Não há muito tempo hábil para se fazer essa negociação. E olha que os interlocutores do Corinthians são interessantes, porque você tem o Kia, que tem um bom trânsito no Corinthians ainda hoje, conhece os dirigentes. Você tem o Edu Gaspar, que jogou, foi atleta do Corinthians e é dirigente lá do Arsenal. Você tem a disposição do Willian, que sempre se revelou
um corintiano, já disse que quer encerrar a carreira no time do Parque São Jorge. O Severino, que é o pai do William, vira e mexe, está ali no clube também, já concorreu ao conselho do Corinthians. Enfim, todo mundo ali tem a ver com o Corinthians. Então, se dependesse ali dos interlocutores, a negociação seria até interessante. Mas essa parte financeira fica inviável. Você convencer os ingleses a pagarem 90% do salário do William para ele jogar em outro lugar, não faz muito sentido e convenhamos, não faz mesmo. E tem outro detalhe, turma. Para mim ficou muito claro que o Kia Joorabchian não faz muita questão que o William volte para o Brasil, não. Pelo contrário, ele entende que o jogador tem bola ainda, tem pelo menos mais 2 anos de futebol de alto nível, então deve ficar no mercado europeu. Se não vai ficar nos principais clubes, aqueles que, por exemplo, brigam por títulos da Champions League, pelo menos ali num segundo escalão, ou vai para a Turquia, ou vai para a China, ou depois vai para o mercado americano. Enfim, eles entendem que o William aos 33 anos, ele tem pelo menos mais 2 anos aí, que seria o resto do contrato com o Arsenal, para ficar no mercado mais interessante. E aí sim, a partir ali dos seus 35 anos, 36 anos, voltar para o futebol brasileiro, mais ou menos como fez o Daniel Alves. Então não se trata apenas de uma questão financeira. O William tá, como a gente falou, ele está estabelecido na Inglaterra há muitos anos já, tem negócios ali, a família está adaptada. E convenhamos, o Brasil ultimamente, por todas as agitações que tem passado, não é só uma questão de mercado financeiro, o contexto social do país não está muito atrativo. Então eles entendem que não é o melhor momento para esse retorno. Me parece que isso ficou mais concentrado numa declaração do pai do William ali entre os amigos do Corinthians, dizendo que, olha, seria difícil trazer meu filho, mas não impossível. E a partir daí já começaram a criar uma série de histórias. Mas o que o fato é que essa negociação é muito difícil de ser concretizada. Tá bom, turma? Assim que eu tiver mais informações, eu vou tentar justificar o nome do canal aqui, ter esse papo reto com vocês, sem ficar enrolando, ok? Obrigado pela companhia e até o próximo vídeo.